Salve sobreviventes! Já ouviu falar da teoria de que a internet morreu? A internet está morta? Essa aí é uma teoria bem bacana, um pouquinho antiga, mas que agora ganhou muita força nos últimos meses aí, né, com a chegada das IAs, né? Mas antes, se inscreve no canal, dá uma curtida aí que ajuda bastante a gente. O que seria essa teoria que a internet morreu? Para você entender, vamos começar do início, tá? Falar um pouquinho sobre o que era a internet no passado, tá? Anos 90, transicionando ali para 2000, até os dias de hoje aqui 2026. Tá? Se você estiver no futuro e a internet for muito diferente disso, faz um comentário aí que vai ser interessante fazer um comparativo. No comecinho da internet, lá nos primórdios, você tinha um sistema completamente caótico, cheio de informação, não existiam muitos filtros, a criação de conteúdo, o que era entregue dentro do YouTube, dentro do Orkut, dos fóruns, era simplesmente o cru do cru da humanidade. Vamos dizer assim que não existia uma grande preocupação do que estava sendo colocado ali. As pessoas gravavam vídeos, colocavam no YouTube, faziam postagens no seu Facebook, entravam nos fóruns para fazer discussão. Na verdade, o que era mais utilizado eram os próprios fóruns, as salas de bate-papo, horas que se perdiam na madrugada conversando no MSN, conversando no ICQ. E a internet era isso. Era um local feito por humanos, para humanos, onde um monte de informação era jogada, como se fosse uma cidade cheia de vitrines, toda bagunçada, onde não tinha muita preocupação sobre o perfeccionismo, de como você vai alcançar as pessoas, quantas curtidas você vai ter. Nem existia esse termo curtida na verdade, né? Isso é uma coisa que surge depois. Então simplesmente a informação estava ali e o que tinha valor era quando você se conectava com alguém. Você acabava conhecendo uma pessoa, começava a bater papo, agregava conhecimento. Era a mesma forma como você na vida real, no seu dia a dia, você vivia ali dentro. E aos pouquinhos, muito lentamente, as mudanças foram acontecendo. A primeira mudança foi com os algoritmos de rede social. Tá? Digamos que toda a mudança da internet, ela ocorre dentro das redes sociais. Tá? Ela é realmente a grande chave que vira e muda a internet dos anos 90 para a internet que a gente tem hoje. Por quê? Vamos colocar o seguinte, naquela época, lá no comecinho da internet, como que as empresas de internet ganhavam dinheiro? Como que elas conseguiam valer tanto sem ter nada? Porque, só fazendo um resumo aqui, nos anos 2000, as empresas de internet, de web, elas valiam mais do que mineradoras. Então assim, olha que absurdo. Era uma empresa que às vezes tinha um escritório em algum lugar, né? Não tinha ativos, não tinha nada, não tinha prédios, terrenos, ela tinha um site na internet e valia milhares de dólares, milhões até. Por que elas tinham todo esse valor? Porque era o boom da internet, as pessoas estavam descobrindo. E o que valia muito dinheiro ali dentro? Publicidade. O que era? Era a mesma forma como a televisão funciona até hoje. Você tinha lá a sua página na internet, então, por exemplo, imagina na época que todo mundo tinha que utilizar o UOL para se conectar. Você se conectava pelo discador ali, né? Quando conectava, a primeira página que abria era da UOL. Então ali tinha propaganda da Coca-Cola, da Nike. Eram vendidos espaços de publicidade que valiam milhares de dólares. E toda a renda da internet era baseada em cima disso. Com a vinda das redes sociais e dos algoritmos, o que muda? O conteúdo começa a ser filtrado para ser entregue da melhor forma possível para você, não para a massa, não para todas as pessoas. Ele começa a captar a informação do que você faz na internet, juntar num banco de dados com todos os outros milhares de pessoas que utilizam, e essa informação começa a valer dinheiro. Ou digamos que a sua atenção começa a valer dinheiro. Ela começa a ter valor agregado. E esses algoritmos começam a trabalhar para cada vez mais ter uma informação refinada. Então quando você vê aquele argumento, o algoritmo não está entregando mais, o algoritmo não está fazendo isso. Tudo isso não é que está sendo desenvolvido para facilitar a vida do influenciador ou da marca. Não, tudo isso está sendo desenvolvido para conseguir coletar cada vez mais o seu comportamento, como que você age dentro da rede,
para que essa informação tenha valor para quem vai comprar ela. Então vamos pegar um exemplo assim simples. Tu tinha lá o Facebook. O Facebook já tinha toda essa informação. Ele foi o pioneiro a estar fazendo isso, né? Facebook, Google, eles começaram a fazer isso. Então quando vai surgir o TikTok lá, você acha que o TikTok ele surgiu e foi na tentativa e erro? Ele falou assim, vamos abrir lá pro Ocidente o TikTok e vamos ver o que eles gostam, qual é a melhor forma de trabalhar. Não. Eles compraram dados aqui da Meta, né? Na época nem era a Meta ainda, acho que o Facebook ainda. Compraram esses dados, então eles já tinham toda a informação do que entregar e como entregar. Então o influencer que vai vir criar conteúdo no TikTok, não é que ele vai vir revolucionando e fazendo todo um conteúdo que vai se destacar. Não. O algoritmo vai ler o conteúdo e falar, esse aqui, de acordo com o que a gente pegou lá do Facebook, é bom, entrega aí que a galera vai ficar. E aí ela retém você aqui dentro e dentro dessa retenção joga o anúncio para você ou simplesmente vamos dizer assim, a mensagem subliminar que eles precisam entregar para estar fazendo a publi lá do que eles querem vender. Tá. Até aí você vai falar, bom, beleza, não mudou muita coisa. O que você está me dizendo é o seguinte, simplesmente eles estão trabalhando com a informação que eles têm do nosso comportamento, não tem nada demais nisso. Não tem nada demais. Né? Se você, por exemplo, pegar lá aquele documentário do Netflix, né, sobre as redes, né, ele mostra exatamente isso, né, como que tudo é criado para fazer você ficar, né? É como se você desligasse seu celular, você apaga seu celular, coloca no bolso e bipa uma notificação de alguma coisa que te interessa para você voltar a ficar ali. Onde que a teoria que a internet morreu, ela ganha força e digamos que ela começa a se consolidar como algo real e não mais uma teoria. É com o surgimento da inteligência artificial. Lógico que a gente vai cair em inteligência artificial, porque hoje o mundo é regido por inteligência artificial. O título desse vídeo, a descrição, as hashtags, as meta tags, tudo aqui foi desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial. Hoje, se você não quiser ficar para trás, desde a criação de um conteúdo, do desenvolvimento de um produto, vender alguma coisa, você tem que estar utilizando inteligência artificial. E aí é onde começa o perigo. É aí da onde a gente pode dizer que a internet morreu. Vamos colocar o seguinte cenário. Hoje, você tem empresas manipulando tendências, governos manipulando narrativas, algoritmos que manipulam emoções. Você tem N sistemas que estão dentro das redes sociais da própria internet que estão ali tentando manipular as coisas para cada vez mais puxar a sua atenção e fazer com que você fique ali, gerando discussões, criando engajamento, imitando o comportamento humano. E o que essas IAs, esses bots, fazem? Esses bots, eles criam perfis no Instagram, eles fazem comentários, eles curtem, eles compartilham. Então, eles compartilham entre eles mesmos para fazer com que um conteúdo alavanque. Então, vamos pegar um seguinte cenário aqui. Imagina que a empresa A tem o seu perfil lá no Instagram, na sua rede social, e ela tem uma inteligência artificial conectada ali, um bot, para aumentar o engajamento. Então, esse bot faz comentário, ele faz curtidas, ele faz todo um trabalho dentro desse perfil, conectando com outros perfis, para aumentar o engajamento e puxar você para dentro desse perfil. Fazer com que você vá lá e comente. Só que ao mesmo tempo você tem o perfil B aqui, um coach, uma pessoa real. Tá? Uma pessoa real aqui, um coach que está vendendo um produto, lá, um curso, e ele também tem um bot com inteligência artificial conectado que vai começar a fazer comentários, curtidas, para alavancar esse perfil. O bot B vai no perfil A e faz um comentário. O bot do perfil A responde o comentário do bot B. E eles começam a discutir. Então você tem uma discussão entre inteligência artificial dentro da rede social. E você ali no meio, discutindo com eles, às vezes até se estressando, acreditando que, sei lá, você está defendendo uma ideia sua, alguma coisa, quando na verdade você está só sendo manipulado por duas IAs, nem elas mesmas sabem que estão conversando com duas IAs,
e gerando todo um conteúdo, todo um ecossistema dentro da rede social. Então vamos colocar um comparativo para você entender. É como se fosse uma matrix que a gente criou, como se a internet tivesse sido montada para nós pessoas e nós mesmos montamos uma matrix, colocamos um monte de robôs lá dentro para conversar entre eles mesmos e a gente agora está consumindo todo o conteúdo que eles mesmos estão criando. Para você ter uma noção, existe um grande problema na inteligência artificial com relação ao treinamento delas. O treinamento delas funciona como? Internet. Eles pegaram a inteligência artificial, conectaram ela na internet e colocaram elas para lerem todo o conteúdo, toda a informação que existe lá, para aprender o que nós somos, o que nós seres humanos somos. Só que isso foi numa velocidade absurda, isso aconteceu muito rápido. E você não tinha uma inteligência artificial, você tem milhares de inteligências artificiais, várias empresas fazendo isso. Hoje, as IAs estão aprendendo com coisas que elas mesmas criaram. Então, por exemplo, quando você pede para uma IA hoje buscar uma imagem na internet, é muito provável que ela vai pegar uma imagem que outra IA fez. Então ela está aprendendo com ela mesma, entendeu? Todo um ecossistema, toda uma redundância desenvolvida pela própria inteligência artificial. Então é realmente a cena do filme Matrix, lá, quando o Neo é colocado dentro da simulação, a mulher de vermelho, tem aquele monte de gente passando e tudo aquilo são bots de inteligência artificial que estão andando ali em volta dele. Então imagina que quando você conecta no seu Instagram, que você vê aquele monte de pessoas, aqueles milhares de perfis e comentários, a probabilidade de que boa parte de tudo aquilo seja tudo desenvolvido por inteligência artificial, não somente bots comentando, curtindo, mas o próprio conteúdo, o próprio vídeo, a própria imagem, as próprias pessoas que estão ali, são todas desenvolvidas por uma inteligência artificial com o intuito de prender a sua atenção e agregar valor nisso. Ela nem está mais tentando te vender o produto X ou o produto Y. Ela simplesmente ali está criando engajamento dentro daquele ecossistema. Entendeu? Para pensar nisso. Aquela pessoa que você discutiu ontem na internet, talvez ela nem exista. Ela seja uma máquina. Bom, galera, não vou me alongar muito nesse vídeo. Eu queria justamente trazer esse ponto de vista. Manda nos comentários aqui para mim o que você acha. Se a gente realmente está vivendo aí uma internet hoje totalmente desenvolvida, modelada e sendo interagida por inteligências artificiais. E nós, pessoas, só estamos no meio dessa multidão tentando entender um pouco do que a gente está fazendo ali, o que a gente está consumindo, o que a gente está aprendendo e com quem que a gente está se relacionando de verdade. Se inscreve no canal, dá uma curtida, manda um comentário aí e detalhe, pessoal, tem playlist nova aqui no canal, Vidas 360, onde a gente fala de família, animais, crianças. É a Ingrid que comanda essa nova, vamos dizer assim, esse novo playlist dentro aqui do nosso cenário, tá? Mas da mesma forma que a gente já faz aqui hoje, desbloqueando o código e falando um pouquinho sobre tudo que a gente quer saber. Valeu, sobreviventes!